Eu sou a Claudilene, eu já dei oi, mas eu sou a Claudilene e sou terapeuta já há quase 20 anos. Sou muito feliz assim, com a função que eu exerço e eu quero começar contando uma coisa para vocês, para a gente poder começar enfatizando a importância da gente estar aqui junto e da gente estar aqui junto com a Abraterfac, tá? Hoje de tarde, eu estava fazendo um atendimento online com uma esposa e ela me disse assim, já no finalzinho da consulta, né, da sessão, ela disse assim, muito obrigada por não desistir de mim, por não desistir da gente. E porque ela estava me contando a série de avanços que ela e o marido têm feito, né, junto com a família nesses últimos meses de terapia. E ela me disse isso porque no início da terapia, várias vezes ela dizia assim que o caso deles era tão complicado que até a terapeuta ia desistir. Ela não acreditava que a coisa fosse vingar. Por que eu É estou isso trazendo aí. isso? Uhum. Por que eu estou trazendo isso para começar? Derrotadores de terapeuta. Uhum. Mas hoje ela estava agradecendo. Mas, assim, eu estou trazendo isso para salientar, assim, ó, o nosso trabalho como terapeuta é extremamente importante. Gente, a gente poder acompanhar durante vários meses um casal, uma família, e poder ver a evolução, né, o processo de melhora dessas pessoas, enfim, uma família totalmente disfuncional e entrando na funcionalidade no decorrer dos meses, é muito bacana, é muito legal. Isso significa que as pessoas precisam saber que a gente existe. Claudilene, mas as pessoas já sabem que a gente existe. Um número muito pequeno de pessoas sabe que a gente existe. Todas as pessoas precisam saber que a gente existe. As pessoas precisam saber da existência do terapeuta familiar. E as pessoas precisam entender que a gente existe também como entidade, seria o nome, me fugiu a palavra agora. Instituição. Como instituição, exatamente. Sabe? Que a gente existe como um grupo e que a gente não é um grupo tão pequeno, né? Que a gente é um grupo bem expressivo. E eu vejo dentro disso a função da Abraterfac, sabe? As pessoas poderem descobrir que existe, sim, uma associação brasileira dos terapeutas familiares cristãos. Então, se existe uma associação, é porque existe um bom número de terapeutas familiares cristãos. Então, a gente tem que aparecer. Por isso, a gente tem insistido tanto na necessidade da Abraterfac ter uma visibilidade, de se tornar visível e se tornar acessível para todos os terapeutas, sabe? Se tornar acessível, visível também para os terapeutas. Daí, o objetivo nosso de fazer com que a Abraterfac apareça, né, como instituição e fazer com que a gente se torne mais visível e se torne mais próximo. Por isso, a gente começou fazendo aquela pesquisa na outra semana, por isso a gente sentou para ver o resultado da pesquisa, por isso a gente deu importância para as respostas que vocês deram, e por isso a gente preparou a aula de hoje, porque de acordo com os temas que vocês sugeriram, né, vocês pediram que a gente falasse sobre técnicas terapêuticas. Daí conversei com o Joel e ele se dispôs a dar essa aula de hoje sobre isso. E hoje ele vai falar sobre, digamos assim, a espinha dorsal, né, da técnica terapêutica, para a gente começar a falar sobre isso, tá? Então, essa é a introdução, mas eu quero encerrar a minha introdução dizendo que eu sou Claudilene Kerber, eu sou a Abraterfac e eu sou terapeuta de sucesso. Eu vou deixar isso no ar, vocês só vão entender por que eu estou dizendo isso no final, tá? Guardem aí. Eu vou passar a palavra para o Joel, mas hoje a gente vai fazer um bate-bola. Nós vamos fazer perguntas e respostas. E eu vou fazer umas perguntas muito difíceis para ele responder, certo? Enquanto ele responde as minhas perguntas, se vocês quiserem, podem ir fazer mais perguntas que eu vou ficar observando aqui o chat, tá? Então, as perguntas mais difíceis eu vou fazer agora no início, depois eu vou fazer as mais fáceis. Então, as perguntas mais difíceis, Joel,
Sabatina, professor. Como é que é aham, sabatina? Ah, é, agora vai vir o aham. troco. Vai vir o troco. Joel, É, vamos começar. Claudilene, deixa eu falar uma coisa. Sim, fala. Tem um monte de gente aqui que eu tô com saudade, mas eu queria ver eles, né? Tem um, um pessoal aí com a câmera fechada, tá? Se puder Aham. abrir, claro que se tiver condições de abrir, a gente vai ficar feliz. Opa, Janaína. Vamos lá, quem mais vai abrir a câmera para a gente poder ver? Olha, Priscila. Quem mais? Tudo bem, Priscila? Quem mais? Ingrid, Tapiranga. Quem mais vai abrir a câmera para a gente ver? Gente, não é concurso de beleza. Eu sei que as mulheres se preocupam muito se o cabelo está arrumadinho, se está tudo nos trinques, mas nosso negócio é a gente conversar legal hoje aqui, tá? Claudilene, cadê tu? Pode fazer Estou as aqui. perguntas aí. Então, Uhum. vamos às perguntas que eu disse que eu ia começar pelas mais difíceis hoje, né? Joel, vamos começar falando da Abratefac, para o Hum, pessoal poder entender assim, o que é a Abratefac e qual o uhum, objetivo, quais os uhum. objetivos da Abratefac, né? Explica aí para nós, então. Ok, antes de responder isso, eu quero também deixar no ar uma questão. Vocês sabem o que é padrão de interação relacional? Vocês sabem o que quais são os objetivos terapêuticos? Né? Nós vamos ter um estudo de caso no final, aí no final não, na sequência, né, Claudinei? Uhum. Sim. Mas veja bem, a Bratefac é uma associação, é a Associação Brasileira de Terapeutas Familiares Cristãos. Por quê? Existe a Bratef, né? E a Bratef é uma associação muito mais antiga, né? Já tem acho que mais de 30 anos. A nossa é Uhum. jovenzinha ainda, tem 3, 4 anos, né? Mas nós, conversando com os colegas terapeutas, né, cristãos, sentimos a necessidade de criar um ambiente onde a gente se sentisse à vontade, mais à vontade, para discutirmos e conversarmos sobre a terapia familiar. É lógico, olha a netinha da Kátia, que linda! Aí, Kátia, muito linda tua neta, viu? Então, gente, um ambiente onde a gente pudesse conversar sobre as questões. O terapeuta familiar cristão, ele não é um missionário, ele não é um catequista que vai doutrinar as pessoas no cristianismo, não. Mas esse ambiente, né, dentro do ambiente cristão, é possível nós discutirmos a terapia familiar segundo os propósitos e segundo as crenças que nós temos, que todos nós temos, né? Inclusive lá no Estatuto da Bratefac, Claudilene, tu sabe bem disso, tu foi uma das fundadoras também, esteve no grupo de fundação, Uhum. nós aceitamos todos os terapeutas, desde que eles tenham a Bíblia como seu guia de fé e conduta. Então, Sim, só com isso, nós já vamos resguardar, proteger a nossa conversa. Não que o terapeuta cristão ele vai atender qualquer pessoa, seja ela cristã, não cristã, espírita, que não crê em nada, nós vamos atender todos e respeitar a todos, né? Só que o que acontece? Eu creio que os colegas aí que já estão no mercado há algum tempo vão confirmar que existe assim uma procura muito grande por profissionais cristãos. E hoje o mundo cristão no Brasil é muito grande. O mundo evangélico é muito grande, o mundo católico também é muito grande. E o profissional cristão, ele, o cliente, a família, o casal, eles vão estar num ambiente mais
como que eu vou dizer, protegido em relação a várias questões, porque hoje, por exemplo, conforme a abordagem do terapeuta, muitos, por exemplo, na área da psi, eles vêm a... Caiu a minha... Peraí. A gente está te ouvindo. Estão ouvindo? Ah, entrou um negócio aqui. Entrou a foto do Instituto. Tá. Entrou um vilão aqui. Ok. Uhum. Então, veja bem. Hoje, existe, né, uma questão assim muito complicada, às vezes, em relação à crítica que o mundo se faz à cultura judaica cristã. E quem já andou por esses pagos aí, de congressos e coisas, nós levamos muita paulada, porque eles dizem que a cultura judaica cristã é opressora, é isso, é aquilo, aquilo outro. Ora, se não existe preconceito, por que a gente leva tanta pedrada por ser cristão dentro do mundo da psi? Então, eu estive no Congresso Brasileiro de Terapia Familiar, no antepenúltimo, e eu não vi nada de liberdade lá, eu vi muito ativismo. Então, assim, ó, algumas questões são pontuais em relação a uma série de coisas, mas ativismo é uma coisa muito desconfortável. Assim como nós, como terapeutas cristãos, não vamos fazer ativismo, né, ao cristianismo, mas vamos respeitar todos os credos, mas dentro desse ambiente da Bratefac, eu me sinto muito mais à vontade, ok? E esse é o objetivo. Nós temos o estatuto, quem quiser, mesmo não sendo sócio, né, Valdilene, nós podemos Sim. enviar o estatuto para vocês lerem e lá vocês vão entender melhor os propósitos da Bratefac. Sim, com certeza. Tá, e daí assim, Joel, e como é que a pessoa faz para se tornar sócio? Bom, falar com a Claudilene, que é uma das secretárias, a Priscila. Brincadeira. Nós temos o número da Secretaria da Bratefac e você pode mandar lá uma solicitação e a gente envia formulários, nós temos um formulário online do Google Cast, e aí você pode responder lá e ficar ao par de como funciona, né? O indivíduo, então, o terapeuta, ele vai pagar uma anuidade, né? E a cada ano isso se renova, né? Então tem alguns valores ali para que a gente possa dar vazão a uma série de projetos que nós temos. E já Ok? que tu falou em anuidade, explica então para nós assim, por que tem que pagar a anuidade? Não podia ser grátis para todo mundo, gratuito? Também. Ou tem que pagar? Por que tem que pagar? Vejam bem, nós recentemente vocês viram que a direção da Bratefac resolveu fazer um logo profissional, porque o nosso logo, aquele vermelhinho, ele não era um logo profissional. Então, nós contratamos uma agência de publicidade e ela colocou o logo profissional, que não está... eu acho que vocês já viram, o azulzinho aquele, né? E ele é um logo que ele tem um significado bem grande, que nós podemos, inclusive, mandar todo o estudo que foi feito, representa ser, assim, um tanto simples, ele é meio minimalista, né? Porque não é cheio de cores e coisas, mas ele tem um significado. E aquela árvore que tem embaixo lá, ela significa, né, a família, as suas raízes, seus troncos, a questão das heranças, né? Tudo que uma árvore significa, né? Dos significados que a família também tem essas significações, né? Então, aquilo recente, essa semana que ficou pronto aquele logo, e ele tem um custo, né? Então, para fazer frente a esses custos, tudo bem, a gente tem
a questão do Zoom, né, para pagar assinatura, para fazer os eventos, e uma série de gastos, por isso que é cobrado a anuidade. Ok. E o que que é feito? Bom, o que que é feito do valor da anuidade, tu já explicou, né? É Uhum, para bancar algumas despesas que a associação tem, uhum. certo? E assim, tem que ser terapeuta formado para ser sócio da Bratefac? Não, eu posso ser um estudante e entrar como sócio aspirante, né? Assim como a Uhum, Bratef tem também, sócio aspirante é o aluno, tá. mas ele paga um valor menor. Uhum. Porque alguns colegas disseram, respondendo à pesquisa, né, que não Na podiam se pesquisa. associar porque ainda eram alunos. Uhum, pode Então, os sim, alunos podem se podem, associar. exatamente. Uhum. Ok. Tá. E o valor da anuidade, como é que paga isso? É uma vez só? Pode Sim, parcelar? Como é que é? pode parcelar, sim. Pode parcelar até 3 vezes. Beleza. Joel, e tem algum benefício em ser sócio da Bratefac? Tem sim, por exemplo, cada sócio ele recebe uma alcunha como sócio da Bratefac, recebe um número, né, que identifica ele. E aí entra assim, ó, a nossa associação não é um conselho, porque vocês sabem que a terapia familiar é uma profissão, mas não é uma profissão como outras que são reconhecidas, que tem um conselho, né? Ela hoje, no Brasil e fora do Brasil também, porque vocês sabem, né? Os alunos que tiveram aquela disciplina na pós-graduação da origem e evolução da terapia familiar, sabe que a terapia familiar não veio, não foi um autor, não foi né, um estudioso, um teórico que fundou a terapia familiar. A terapia familiar ela foi constituída por diversos pensadores e diversas áreas da sociologia, da psicanálise, da psiquiatria, da antropologia, de várias áreas. E hoje, para o indivíduo se tornar um terapeuta familiar, ele não precisa ser um psicólogo, um psiquiatra, ou outro profissional. Qual é o objetivo da terapia familiar? Habilitar indivíduos para que atuem dentro do seu contexto, né? Trabalhando com com abordagem sistêmica. Qual a diferença do terapeuta familiar, do psicólogo, do psiquiatra, né? Então, isso também, no curso a gente explica, né? O terapeuta familiar, ele não vai tratar psicopatologias, né? Como a bipolaridade, o borderline. Isso, aqueles profissionais que são dessa área, e nós temos vários alunos que são psicólogos, temos alunos médicos, temos profissionais de várias áreas, né? Aqueles que têm habilitação para tratar doenças, os que são da área da saúde, né? Eles vão tratar doenças e mais a terapia familiar sistêmica. Só que eu sou suspeito em falar, né, Claudilene, porque eu sou apaixonado pela terapia familiar sistêmica, porque vocês vão ver hoje, eu vou falar um pouquinho sobre os padrões de interação. Existem padrões funcionais e disfuncionais, e são os padrões de interação disfuncionais os embriões de grande parte das psicopatologias, tá? Então, se nós trabalhamos a dinâmica da família e das relações, né, nós vamos estar tratando preventivamente os indivíduos, né? Não precisarão chegar a uma psicopatologia onde vão ser rotulados, medicados, muitos deles, outros não, mas hoje existe assim, uma incidência muito grande de rotulações e de diagnósticos, né? E nós vemos que a indústria farmacêutica ela tem um lobby muito forte para trazer
aquilo, os sintomas, muitas vezes, para ser enquadrado como uma doença. Não é uma crítica desconstrutiva, porque a gente sabe da importância de um paciente, num período da sua depressão, ir a um psiquiatra, tomar uma medicação. A gente sabe a importância de um paciente, de um cliente. Eu não gosto muito de usar o termo paciente, sou viciado nisso, porque sou profissional da área da saúde também. Mas eu não, na terapia familiar, eu não recomendo o uso do termo paciente, eu recomendo o uso do termo cliente, tá? Então, eu acho mais adequado. Veja bem, o indivíduo, as interações disfuncionais, elas vão criar processos depressivos, processos de ansiedade, uma série de questões, né? E o terapeuta familiar ele vai atuar dentro desse contexto. Ok, no curso, na pós-graduação, lá na formação e capacitação, existe até uma disciplina de psicopatologia, porque é importante o terapeuta familiar conhecer também a psicopatologia, né? Mas isso não significa que ele vai tratar diretamente a psicopatologia, porque para isso tem profissionais, né, da área da psique. Ok? Ok, Joel, só para encerrar essa parte, então, ainda falando dos sócios da Abratefac, tá? Como é que você acha que os sócios podem se envolver, assim, de uma forma mais efetiva? Porque algumas pessoas falaram isso também, né? Que elas gostariam de se envolver e elas não sabem como fazer. Nós temos um grupo, a partir do momento que o terapeuta ou estudante se associa à Abratefac, a gente tem um grupo de WhatsApp, não é aquele grupo grande, é o grupo só do sócio, e ali nós vamos trocando ideias. O sócio ele pode estar ali propondo na iniciativa. Por exemplo, na pandemia, nós tivemos um projeto de terapia familiar, né? E trabalhamos de uma maneira voluntária, inclusive em parceria com instituições, dentro da terapia familiar sistêmica. E aí tem N tipos de propostas, né? Então, os sócios vão colocando. Nós temos a diretoria, que nós vamos reunindo e trabalhando. Então, veja bem, a partir do momento que você se torna sócio, você pode colocar no seu card de visita, né? O cartão de visita, aquele cartão físico, eu acho que quase não existe mais, ninguém mais faz, porque é um banner, né? E você pode colocar ali, terapeuta familiar sistêmico, Abratefac, aliás, né? Número tal, /TF, o que é terapeuta familiar. Existem outros profissionais ligados por exemplo, um profissional do aconselhamento, um profissional de outras áreas da família, ele também pode ser sócio. Então, a gente identifica, depois do número de inscrição, o TF é terapeuta familiar. Tá? E daí isso é uma apresentação do profissional, que ele está ligado a uma instituição, uma associação, onde ele ali... E um dos objetivos também, Claudilene, é tipo assim, o indivíduo faz a sua formação em terapia familiar e depois ele não fica solto, ele não vai ficar solto, ele vai ficar amparado por uma associação que vai orientá-lo. Desde como ele se portar, olha, eu quero abrir um consultório, olha, eu quero atender online. E aí tem a Claudilene deu uma... E eu acho que nós temos que repetir mais, Claudilene. Você e a sua irmã, que é da área do marketing, trabalharam a questão do atendimento online. Hoje em dia, o atendimento online é uma grande realidade, né? Sim. Semana que vem tem live, Joel. Vai ter live. No final da aula de hoje, eu vou fazer propaganda. Tá. Eu vou trazer Beleza. esse assunto na live semana que vem. E outra coisa que a Abratefac está preocupada, que já buscou com profissionais, como é o caso. A Claudilene é uma profissional de sucesso, porque na questão também do mundo online, do mundo digital, né? Porque ela há anos já investiu nessa área. E hoje você tem
clientes, né, Claudilene, em várias partes do mundo. Então, veja bem, eu estou sabendo que tem um grupo de alunos, de terapeutas, né, alunos também, que estão já recebendo mentoria de vocês naquele curso, né, que está em curso. É super importante, gente, o terapeuta, né, quando vai se Tivemos aula de posicionar no mentoria ontem. mercado. Oi? Tivemos aula de mentoria ontem. Tiveram aula de mentoria ontem, né? Então, a Abratefac, ela serve para isso, para ajudar vocês. Então, nós criamos, as meninas criaram esse grupo, né? E tem que colocar no mercado como que você vai se anunciar nas redes sociais, aquilo que é ético, aquilo que não é ético. Então, você jamais vai colocar no seu cartão de visita que você trata de depressão, de ansiedade, de bipolaridade. Isso não é papel do terapeuta sistêmico, e todas essas orientações, nós da Bratefac estamos aqui para orientar. Joel, eu estou olhando aqui o chat. Tem o comentário da Gisá dizendo que a gente precisa divulgar essa questão do acesso ao aluno sócio, né? É importante mesmo, Gisá, a gente vai providenciar isso, tá? O Joel falou da diretoria ali, eu faço parte da diretoria também, e a minha função lá dentro é justamente cuidar das redes sociais. Então, eu vou providenciar para que isso seja divulgado, né, mais vezes dentro das redes para nós. E a Jana está avisando que ela vai sair agora às 20 horas, mas que o papo está muito bom, que ela está gostando, ela tem compromisso na igreja. Beleza, e ela vai buscar mais informações para se associar. Olha aí, Joel, tá? Ok. Aos pouquinhos a gente vai crescendo. No final da aula de hoje, a gente tem uma surpresinha, tá? Então, fiquem aí conosco, que a gente tem um brinde legal para vocês no final da aula, tá? Eu vou falar de novo que eu sou a Claudilene Kerber, eu sou Abratefac, sou terapeuta de sucesso. E no final eu também vou explicar por que estou repetindo isso. Claudilene, deixa eu contar uma historinha rápida. Sim. Olha só, através da Abratefac, a gente tem divulgado o nosso trabalho, né? E a Abratef, que é a Associação de Terapia Familiar Brasileira, é uma instituição muito grande, né? Porque tem 30 anos. E numa das reuniões da Abratef Nacional, a presidente da Associação Alagoana de Terapia, da Terapia Familiar, ligada à Abratef, ela ouviu falar da Abratefac. E aquilo coçou a orelha dela. Existe uma associação de terapeutas familiares cristãos. O esposo dela é pastor, ela é uma psicóloga e terapeuta sistêmica, né, de família também. E com isso foi muito legal. A gente está expandido para aquelas bandas também, né? Eu vejo vários ex-alunos aqui do Norte, Nordeste. E com isso, de quebra, eu fui convidado para ser professor no instituto deles lá e de uma faculdade para dar aula, porque através do meu trabalho e da questão da Abratefac também fui divulgado. E uma colega de vocês, que está aqui, eu não vou falar o nome dela, também foi convidada para ser professora dessa pós-graduação. E a gente vai estar junto lá, né, Clarice? Que show! Parabéns para vocês dois, então. Através do trabalho da Abratefac, muito sucesso. Nós somos conhecidos. Veja bem, lá na reunião nacional da Abratef, que é uma mega associação, ouviram falar da nossa associação, e essa mulher, ela é doutora, né? Até eu fiz uma live outro dia com ela, a doutora René. Imagina, ela é doutora pelo Instituto do Maurício Andolfi de Roma. Ela fez formação lá em Roma com Maurício Andolfi. E ela está aí encantada com o nosso trabalho. Então, é isso aí, divulgação. Por isso que eu repito que a gente tem que ter mais visibilidade. A gente tem que aparecer, né? As pessoas têm que saber que a gente existe. Como terapeutas e como associação.
Mas, Joel, vamos para a primeira pergunta, então, dentro do assunto. Vamos lá para as técnicas. E agora a gente já falou, já divulgou a Bratefac, agora a gente já vendeu o nosso peixe, porque já tem gente aqui dizendo que vai se associar, então tá bom. Vamos começar o nosso assunto. Claudilene é a marqueteira da Bratefac, faz muito bem esse papel. Beleza. Eu vou me tornar marqueteira de carteirinha. Isso aí. Joel, qual é que é a principal questão que o terapeuta precisa ter atenção dentro do processo terapêutico? Ok. Veja bem, eu estou vendo aqui vários que já foram meus alunos, alguns que já foram alunos mais tempo, que já estão trabalhando como terapeutas, né, de família. Mas, gente, uma coisa nós não podemos esquecer, das nossas bases sistêmicas. E o terapeuta familiar, ele precisa estar atento aos processos comunicacionais da família e do sistema que ele atende. Pode ser um indivíduo, mas ele está dentro de um sistema. Pode ser um casal, mas eles estão dentro de um sistema. E pode ser a família uma família núcleo que está dentro de um sistema ampliado. Então, gente, como essa gente se comunica? Porque é a comunicação que ela vai construir as relações. E eu quero depois falar um pouquinho sobre a metacomunicação, como que a gente faz esta quebra dos atos comunicacionais para que a gente consiga, no final, mudar o produto da relação. Tá? Isso chama-se metacomunicação, quando nós vamos analisar as partes comunicacionais desse sistema, desse casal, desse indivíduo, dessa família. Tá? Então, a comunicação é muito importante. Veja bem, existem famílias emaranhadas, são aquelas que as fronteiras são fronteiras difusas, né? Onde um invade o espaço do outro, é um por todos, todos por um, não tem aquela nitidez nas fronteiras. Tá? E existem as famílias distantes. Tá? As famílias distantes. Então, veja bem, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Que são terapeutas, eu acho que já estão aptos a responder. Quem vai fazer a pergunta agora sou eu. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Numa família emaranhada, como que são as fronteiras? Rígidas, nítidas ou permeáveis? Que são os 3 tipos de fronteira. Numa família emaranhada, como que são as fronteiras? Rígidas, nítidas ou permeáveis? Permeáveis, eu acho. Permeáveis? O que os outros colegas acham? Quem acha que as fronteiras da família emaranhada são fronteiras permeáveis? Levante a sua mão. Só você, Ivani. Levanta a mão quem acha que as fronteiras de uma família emaranhada são permeáveis. Não são claras, não são nítidas, nem rígidas, são permeáveis. Ok? Está certo? E as famílias distantes? Como que são as fronteiras? Quando existe o distanciamento. Rígidas. Oi? Ingrid. Rígidas. Fronteiras permeáveis, as fronteiras são nítidas, rígidas e permeáveis, né? As permeáveis são aquelas que qualquer um entra, né? É uma cerquinha muito baixa, que é só erguer a perna e já passa. Entra e sai quem quer. As fronteiras rígidas são os muros. Tá? E as fronteiras nítidas são aquelas que têm a cerca, tem o portão e o portão tem cadeado. Entra e sai quem for autorizado. E é assim que se constrói. E como que se constrói isso? Através do que se comunica. Através do que se comunica. Olha só.
eu estou atendendo um rapaz, é um advogado, lá do Nordeste. E esse advogado, a Madalena conhece, porque é da Bahia, né, Madalena? Esse rapaz, ele nasceu numa família e existe um distanciamento. Ele é o terceiro filho de 2 irmãos e os 2 irmãos são bem mais velhos. Então, na realidade, ele hoje a gente conversando na terapia descobrimos que ele é filho único, porque quando existe um distanciamento muito grande entre um irmão e outro, ele foi criado como um filho único, porque quando ele nasceu, os irmãos já estavam saindo de casa. Então, a dinâmica da família que ele criou foi uma dinâmica de filho único. Ele é o terceiro. E hoje, Madalena, nós fizemos uma sessão com ele e com a irmã, que é mais velha que ele. Essa irmã é médica. Como tem algumas questões psiquiátricas, de medicações, porque ele é um paciente psiquiátrico que recebe acompanhamento também, hoje eu trabalhei com a irmã, que além de ser irmã também é médica, em função de algumas questões. Então, nós estamos incluindo os membros da família, vamos incluir a mãe, o pai, enfim. E a gente eu descobri uma coisa muito interessante. Veja bem, esse menino, ele está tendo uma dificuldade de ir embora de casa, né? Ele se casou já numa idade mais avançada, né? E depois de 3 anos, eu acho, o casamento derrapou na curva e ele está de volta em casa, né? Eu disse para ele que ele está fazendo um pit stop, né, em casa. E olha só, como ele veio desse ambiente meio que emaranhado, qual foi a contradefesa que ele fez? Então, se a família emaranhada, as fronteiras são permeáveis, né, porque é um por todos e todos por um, qual foi a contradefesa que ele fez para tentar sair do emaranhado? Que tipo de fronteira ele construiu? De medo do emaranhamento, ele construiu fronteiras rígidas. Ele se isolou, fez um muro e se isolou. Tá? E isso está intimamente ligado ao processo depressivo que ele vive hoje. E aí hoje eu trabalhei com ele, com essa irmã, né, para que a gente consiga transformar. Porque pelo medo do emaranhamento, mas em função disso ele construiu essa barreira rígida para se proteger, mas ele também não conseguiu sair do emaranhamento. Então, olha como isso é plural, como de certa forma, complexo, né? Porque, a princípio, se é emaranhada fronteira, as fronteiras são permeáveis, né? Entre e sai, não tem muita intimidade, não tem muita individuação, muita individualidade, né? E ele construiu isso como uma contradefesa. E agora, para ele sair do emaranhado, primeiro ele vai ter que... Nós estamos trabalhando para desconstruir a rigidez da fronteira que ele fez. Ele se isolou. Então, nós vamos entrar, e aí deu para identificar o padrão de interação. Ele se isola. Mas também ele não conseguiu sair, né, daquele sistema. E aí o processo terapêutico agora está claro, nós precisamos de, através de comunicações, eu já dei tarefas para ele, junto com a irmã, trabalhar a questão inteira, né? E a irmã disse assim, mas ele só fala comigo pelo WhatsApp. Eu falei, fulano, qual é o teu medo? Né? Então, a gente já trabalhou, vocês vão conversar pessoalmente. Quando achar que pode estar sendo invadido por algum membro da família, sinaliza.
mas não precisa se fechar. Ok? Não sei se eu ajudei vocês a clarear essa questão que eu acho que é super importante. E aí vocês veem que a gente precisa avaliar o nível de comunicação da família para tentar distinguir o tipo de fronteiras que eles têm também. Professor, Oi. quando eu conversei com os dois, que veio a irmã e o irmão, algo que talvez eu tenha detectado, ela fala por ele. Isso porque eu perguntava para ele alguma coisa, ela respondia, aí ela, tudo bem, eu estou respondendo por você. Entendeu? E hoje a gente já pôde quebrar, a Madalena, que também é terapeuta, acompanhando o caso lá, né, Madalena? E hoje a gente pôde quebrar. E nós podemos falar também de sentimento. Qual é o teu sentimento em relação a essa questão do seu irmão? Qual é o teu sentimento em relação à sua irmã, à sua mãe, seu pai, seu irmão mais velho? Como que é isso para vocês, né? Porque às vezes eles falam muito de funcionamento, mas não falam do sentimento, né? Então isso é importante a gente trabalhar, tá? E eu dei uma tarefa para eles conseguirem se comunicar melhor. Ok, Claudilene, o que mais? Eu estou aqui respondendo o chat, que eu estou lendo aqui, e estava a Kátia me perguntando aqui, nos perguntando, onde vai ficar gravado, né? Para acessar novamente. O pessoal quer rever. E Está sendo gravado. eu estou explicando aqui que a gente vai postar no Instagram, lá no Instagram da Abratefac. Então, essa primeira aula aqui, pessoal, vai ficar aberta. Inclusive, a gente está fazendo desse modo aqui, e a gente abriu para que todos os interessados pudessem participar, tanto sócios, não sócios, alunos, enfim, todos, né? Porque a gente está começando esse novo projeto, dentro do projeto Atualizando Terapeutas, que já existe há um certo tempo, a gente está criando esse novo projeto, nesse modelo assim, de bate-papo, tá? Então, vocês vão nos ver aqui outras vezes, de repente vão me ver com outro colega, além do Joel, nesse estilo de bate-papo. E a nossa intenção é, a partir do nosso segundo encontro, fazer um pouquinho diferente, tá? A gente não vai fazer tão aberto, que dessa vez a gente cobrou uma moeda, aliás, cobrou 2 moedas para vocês, né? E vocês foram pagar a aula no Instagram. Na próxima aula vai ser um pouquinho diferente, tá? A gente vai mudar a moeda, certo? Mas hoje, como está aberto, todo mundo pode ver, a gente quer que vocês vejam, a gente quer que os colegas que não puderam estar aqui conosco vejam também. A gente vai deixar lá postado no Instagram, para que todos possam ver e assistir, se interessar em participar da segunda aula, tá bom? Ok, se vocês têm dúvidas em relação ao que o Joel está falando, é só ir digitando aqui do ladinho que eu estou de olho. Joel, a segunda pergunta, então. A gente já entendeu, então, que eu tenho que observar... Claudilene, eu vi que a Nalva, ela perguntou que tipo de tarefa que eu dei para os 2 irmãos para melhorar a comunicação. Eu dei a tarefa deles se encontrarem pessoalmente para conversar, e não ficar conversando só pelo WhatsApp, né? E que ele pudesse se expressar também verbalmente, né? Para sair do casulo lá. Tá. Okay. Legal. Então tá, então a gente já entendeu que a gente precisa focar no estilo de comunicação. Então, vamos falar assim, o que realmente norteia a terapia sistêmica, Joel? Olha só, terapia familiar sistêmica, ela não é um bate-papo de compadre, né? Ela tem toda uma técnica, né? E aí eles perguntaram muito de técnica. Então, nós precisamos de ter as técnicas, tá? E essas técnicas são norteadoras. Existem também técnicas que a gente pode aplicar na sessão, né? Como desde o simples desenho, né? Por exemplo,
Nós estamos acompanhando, eu estou acompanhando a Ivani, né? Ivani, nós estamos atendendo um caso de um menino que mora com os avós, né? Lá na Isso. clínica da Lloyd. A Lloyd estava aqui, acho que está. A Lloyd, que é uma terapeuta sistêmica, está lá ela. É terapeuta familiar sistêmica e psicóloga também, né? Cedeu o espaço lá da clínica para os alunos fazerem estágio. E está sendo muito gostoso, muito bacana, né? E a Ivani aplicou algumas técnicas de desenho com o menino e foi muito rico isso. Mas existe uma quantidade de técnicas muito grande que o terapeuta tem que ter. Gente, às vezes, e aí eu quero falar uma outra coisa, né? Porque aqui nós estamos entre terapeutas e a gente vai trocando figurinha. Jamais entre numa sessão de terapia sem ter planejado a sessão. Tá, mas agora eu planejei a sessão, os colegas aí que são mais matreiros, né? Que já têm mais tempo como terapeuta. Eu planejei a sessão, eu vou usar tais e tais recursos, e ela vai ter que ser assim. Não. Veja bem, já aconteceu de eu preparar. Outro dia eu preparei 3 técnicas para uma abordagem de casal. E quando eles chegaram, a gente sempre faz aquela socialização, né? E aí, como é que foi a semana? O que fizeram? Como foi aquele papo introdutório, né? Inicial. Daí a gente conversa um pouco. E aí, como foi a semana? Aí eles trouxeram uma coisa muito relevante que aconteceu e que nós fomos trabalhar, porque existia uma questão que eu queria trabalhar com eles, e eu preparei algumas técnicas, né? E quando eles chegaram, existia uma demanda, uma nova demanda, né? Hoje mesmo, por exemplo, agora antes de eu entrar no grupo aqui, né, até me atrasei um pouquinho, eu estava atendendo um casal. É uma família que eu atendo já há muitos anos, eu acho que uns 10 anos, e eu conheço toda a grande família, tá? Então, atendo, e eles já estão na 3ª geração. E hoje eu estou trabalhando com o casal que eles estão, olha só. E o sistema, gente, o sistema é fantástico. Eu amo estudar o sistema familiar, porque ele dá cada resposta que a gente cai sentado às vezes, né? As coisas que acontecem. E a mãe e o pai muito preocupados com o menino que estava namorando. E esse menino eles foram meus clientes quando esse menino era bem pequenininho. E esse menino não queria crescer. E eu atendia na época lá no centro de Novo Hamburgo, aqui no centro de Novo Hamburgo, né? E eu fiz olha só, existia uma questão do não crescer, porque ele era o caçula. E ele não estava crescendo literalmente, tanto é que foi procurado um endocrinologista, né? Porque ele era baixinho. E a família era preocupada. Só que eu já atendia a família. E houve essa questão do menino que não queria crescer. E eu fiz algumas abordagens. Nós trabalhamos essa questão do crescer. E num dia, numa sessão, tinha um supermercado ali no centro de Novo Hamburgo. E quando ele saiu da sessão, e o mote da sessão foi: por que fulaninho não quer crescer? Tá? Caiu aqui, não? Oi? Estou te ouvindo. Ah, voltou. É aqui no meu note que caiu. Porque Tá. eu estou enxergando todos vocês. Por isso que eu boto o celular e o note. E daí, olha só o que aconteceu. Nós trabalhamos o crescer. Daí eu trabalhei o que ele queria ser quando fosse grande, né? Quando ele se tornasse adulto, aliás, né? E a gente fez um link com essa coisa do crescer. E saiu da sessão, eles foram no mercado e a mãe escolhendo os alimentos e ele se escondeu atrás, ele ia na outra prateleira e entre o vão das gôndolas ele dizia para a mãe: eu não vou crescer, eu não quero crescer, eu não quero crescer, eu não quero crescer.
E foi muito interessante isso. Olha o que o sistema fez. Hoje, em função de outras demandas, o casal, pai e mãe, me procuraram. Só que esse menino hoje já é um profissional, já é um advogado, né, de sucesso, já está beirando os 30 anos, né, e ele não quer sair de casa, não queria sair de casa, né? E ele começou a namorar uma menina, né? E havia uma discrepância grande em termos de ideais, assim, ela, uma guria já está fazendo mestrado, é um profissional da saúde, enfim, e essa menina ela estava num nível de maturidade, no sentido do que eu quero para a minha vida, muito além do dele, e eu senti que esse menino buscou, claro que é inconscientemente, esta menina, né, essa moça, que já está com a vida bem resolvida, apesar que ele também, profissionalmente, também está estabelecido, mas ela queria, fim de semana, ela chamava ele para eles irem olhar apartamentos, casa, coisa. E ele, por que eu vou olhar isso? Eu não quero casar. Né? E é o sistema, né? Eu digo que quando o indivíduo está preso num sistema, tem que vir alguém muito poderoso para puxar ele de dentro do sistema para seguir. E eu estou trabalhando a demanda do ninho vazio dos pais. E eu disse, pois é, o fulaninho, ele nem tinha namorado ainda, quando eles vieram para essa parte aí da terapia do casal maduro, onde os filhos estão saindo de casa. E eu estou trabalhando com o casal a saída deles, o ninho vazio e todas essas questões, e eles têm também algumas questões pessoais. Mas eles são aquele tipo de cliente que eles não têm nenhum preconceito de terapia. Então, qualquer membro da família que tem alguma dificuldade, algum problema, vai para a terapia. Então, eu já estou atendendo a terceira geração. E, gente, aí eu, na sessão passada do casal, há 15 dias atrás, nós conseguimos entrar num tema extremamente sensível, que ela não estava dando conta de trabalhar com o esposo, que é uma questão muito forte e que está ligado fortemente também à relação conjugal e à família, né? E daí nós conseguimos entrar nesse mote, nessa questão do casal. E aí eu fiz o teste da satisfação conjugal, alguns alunos conhecem o teste da satisfação conjugal, fiz com eles e rendeu bastante, porque aquilo que o casal, assim, ele não queria abrir, era uma demanda, né, dela também, e ele meio espinhado para entrar naquele tema. Depois que eu fiz o teste, corrigi, eu peguei o teste, chamei eles, dois, né? Vocês vão trabalhar o teste. E é engraçado que no teste apareceu assim o foco, que eles estavam com dificuldade de expor, e veio aquilo. Então, na sessão passada, com o teste, eu consegui abrir e entrar naquele tema difícil que eles tinham que lidar, trabalhar. Até porque, para haver uma estabilidade nesse terceiro casamento deles, que é o casamento onde o casal volta a ficar sozinho, os filhos vão embora de casa, eles teriam que enfrentar isso, né? E veio essa questão. Hoje, um pouco antes da nossa live aqui, eu atendi eles. E olha só, gente, eles entraram e eu já tinha preparado mais ou menos a sessão para avançar um pouquinho mais nessa temática. Só que, como faz 15 dias que eles não vieram, porque ela teve Covid, e agora saiu da quarentena, se puder vir hoje, a gente ficou 15 dias, né? E eles ficaram refletindo naquele tema difícil. E hoje eles entraram aqui. Eu disse, e aí, como é que vai? Aquela coisa inicial. Como é que vão? Como é que está a família? Como é que está todo mundo?
o fulaninho, o outro fulano que já casou, saiu de casa, o filho mais velho. E eles disseram assim, Joel, nós temos uma coisa para te falar. Olha só, antes disso, há 3 meses atrás, uns 3, 4 meses atrás, a mãe disse assim, eu queria que eles viessem, ele e a namorada viessem para trabalhar algumas questões. Ele não quis vir, a namorada meio que surtou lá e acabou vindo sozinha na terapia. Eu consegui conhecer ela, porque ela ainda não havia conhecido, e eu vi que tinha uma discrepância muito grande em relação aos sonhos dela para o imediato e a dele. Ele não queria casar. Ela, não, a gente está brigando, porque fim de semana eu quero que a gente vá visitar um condomínio para ver uma casa, uma coisa. Ele não quer isso, ele quer futebol, ele quer outras coisas, né? E hoje os pais vieram e me disseram assim, João, nós temos uma notícia bombástica para te dizer. A namorada do fulaninho, nossa nora, está grávida. E agora eles vieram com essa notícia. Claro, eu tinha preparado as técnicas da sessão que estava em curso, e é lógico que eu não usei hoje as técnicas que eu tinha preparado para essa sessão, porque nós fomos trabalhar esta questão. E claro que eles trazem uma série de ansiedades e coisas. E eu expliquei para eles o seguinte, bom, eles disseram, bom, em relação ao casamento, eles que vão decidir. Eu falei, ok, vocês não têm que opinar em nada, vocês vão se casar ou não vão. Agora, em relação ao casamento parental deles, que é ele, o filho como pai dessa criança que vai nascer, e a filha e a nora como mãe, esse casamento não tem divórcio. Então, vocês, como futuros avós, né, vocês têm que mais é que apoiar totalmente o casamento parental. Agora, o casamento conjugal, eles resolvam. Eles resolvam. Porque o que é o costume? Por exemplo, agora os pais da menina chamaram os pais do menino e querem fazer uma reunião. Com certeza, eles vão propor um casamento, que o sonho do pai é casar a filha na igreja de Vera Grinalda, toda aquela coisa lá, né? E aí eu estava orientando eles, né? Não vão com sede ao pote sobre o casamento conjugal deles. Eles têm que decidir. Agora, o casamento parental, que é eles como pais dessa criança, vocês vão ficar ligados para sempre, que é o neto de vocês, vai inaugurar a família, eles não têm nenhum neto. O irmão menor estava emaranhado, passou a perna no outro que já casou. E aí agora vão inaugurar. Eu falei, bom, uma criança inaugura tios, né? Inaugura pais, inaugura avós, e essa família então vai andar. E aí, no final, eu coloquei para eles, né? Uma coisa poderá acontecer, e se isso acontecer, vai ser bem positivo. Com essa paternidade, esse menino poderá ter um salto de crescimento, de maturidade, né, emocional, frente à vida, já que vai ser pai, e poderá haver um pareamento entre os dois num nível mais próximo, porque ela estava aqui pensando em constituir família, comprar casa, não sei o quê. Ele não queria isso, né? Até tinham brigado, né? E ele disse que não queria mais o namoro e coisa. Agora aparece a criança, né? Então veja bem, eu coloquei todas essas coisas para vocês entenderem, né, a importância de usarmos técnicas, mas a importância do fator surpresa da terapia. E a gente ter ali a flexibilidade de ir em outra direção, né? Só que também o sistema está contribuindo para que agora, de uma maneira mais efetiva, porque eu havia falado há um mês e pouco atrás para o casal, né? Olha, a possibilidade de vocês ficarem sozinhos, enfrentar o ninho vazio, é grande, porque o menino já tem tantos anos, né?
Mas não imaginava eu que o sistema ia mandar ser mais rápido, né? E agora, provavelmente, o menino vai sair de casa, vai se independizar. Vejam, gente, quando os partos não acontecem, às vezes vem um fórceps, né, para fazer esse parto. E eu vejo o menino que não queria crescer, agora foi feito um fórceps, né? Porque o nascimento é do útero da mãe para o seio da família, o primeiro. O segundo é do seio da família, do útero da família para o seio da sociedade. E agora ele está sendo puxado como um fórceps para talvez vai constituir uma nova família, né? Nós não sabemos que tipo, né? Se eles realmente vão se casar e formar, mas de qualquer forma, se a criança ficar só com a mãe, vai formar uma família uniparental, né? Ok? Mais alguma coisa? Segunda coisa. Eu falei as hipóteses, né? Os elementos norteadores de uma terapia. Você nunca pode atender uma família, um indivíduo, um casal, sem ter uma hipótese e sem comprovar ou descartar as hipóteses que você faz. Está entendendo? Então, isso é norteador. Se você não tem hipótese, sua terapia não tem norte. Tá? Você tem que trabalhar em cima das hipóteses. Tá? Ok. Hipótese você já sabe, todos estudaram, sabem que é uma coisa passageira, é uma suposição, não é uma afirmação certeira. Então, eu preciso fazer. Então, veja bem, lá atrás eu fiz várias hipóteses desse sistema, né? E várias delas foram comprovadas, né? Então, veja bem, ninguém nasce numa família zerada. A gente nasce dentro de uma novela que os capítulos já estão sendo escritos e existe um script, né? E essa criança, né, que vai nascer daqui 7 meses e pouco, essa criança já vai entrar dentro de uma jogada sistêmica, dentro de um sistema familiar, né? O menino falou que ele não ia fazer terapia porque ele já tinha feito na infância, que ele não ia, imagina, eu vou fazer terapia de casal, para namoro, não vou fazer. E não veio, né? Agora, não sei, acho que vai ter que fazer, né? Vai ter pai. A outra questão que eu gostaria de colocar para vocês, Claudilene, tu vai me organizando aí no tempo, né? São 8h30, Joel. A gente entra na 8h30. questão do ciclo da vida familiar? Não, não é o ciclo, ainda tem a parte da metacomunicação. Tem mais 2 coisas, talvez a gente deixe para a aula 2. O padrão de funcionamento. Gente, para eu trabalhar com o sistema, eu tenho que desvendar o padrão de funcionamento dessa família. Isso é fundamental, porque é a sequência, né, comunicacional e dos padrões de funcionamento que vão determinar o resultado final. E aí entra essa questão, por exemplo, a metacomunicação. E eu acho que a gente pode ir encerrando nessa questão. Gente, metacomunicação, o que é a metacomunicação? É eu descobrir os padrões comunicacionais dos indivíduos, casais, famílias, né? E a gente conseguir focar esses padrões. E não vai dar tempo de eu falar mais detalhadamente dos padrões de funcionamento, né? Que é o padrão, a sequência de interação de uma família. Vocês podem ver, quer ver uma sequência de interação? Vira e mexe e o casal ou a família entra num conflito. Como que iniciou esse conflito? Quem fez o quê? E, geralmente, depois de um certo tempo, a família ela já tem uma sequência, cada um age de uma maneira e eles entram numa sequência comunicacional, que é o padrão de funcionamento, e que vai desembocar num conflito. E quando existe o conflito,
o que que muitas vezes um coloca para o outro, dentro da família ou dentro do casal? Tu sempre faz assim. Tu nunca faz aquilo. Quando eles falam, tu sempre faz isso, tu nunca fala aquilo, nós precisamos de tentar nos antenar para o sempre e para o nunca, para saber quem faz o quê ou quem deixa de fazer o quê, dentro desse padrão de funcionamento dessa família. Tá? E para que serve o padrão de funcionamento? Dentro do padrão de funcionamento estão as crenças, as regras e as leis dessa família. Tá? E aí, é ali que eles vão demonstrar isso. A metacomunicação, a gente volta, por exemplo, eu vou encerrar citando esse estudo de caso. O casal, muito litigioso, muita briga, mas, enfim, existiam várias questões e eles brigavam muito. E eles chegaram, certa feita, para uma das sessões, dentro de um conflito enorme que eles entraram, da seguinte forma. Eu não vou relatar detalhes, porque eu quero focar apenas nesse pequeno, né, nessa pequena parte da interação, da comunicação deles. Eles haviam feito um contrato entre eles, e olha como é importante a construção dos contratos dentro das relações. Outra coisa, eu sempre trabalho dentro da revisão dos contratos, seja de um casamento, seja como a família funciona, né, esses contratos. E eles tinham feito um contrato da relação conjugal deles, que a conta deles, o dinheiro que ambos trabalhavam, que o dinheiro que eles ganhassem, eles iriam gerir conjuntamente. Eles iam botar num bolo e ali eles iam determinar. Então, não caberia para nenhum dos dois ter dinheiro separado. Ok. Eles vão reformar a casa e vão para a internet comprar os materiais. E aí, eles fechando a compra na internet, busca o cartão. Em quantas vezes nós vamos pagar? A esposa disse, vamos pagar vamos ver meu salário teu, quanto entra, quanto não entra, como é que faz, vamos pagar em 12 vezes esse material para a reforma da casa. E aí o marido diz assim, não precisa, vamos pagar à vista. Como assim pagar à vista se a gente não tem dinheiro? Não, eu deixei o dinheiro na poupança. E aí explodiu a Segunda Guerra Mundial, né? Veja bem, se eles tinham feito um contrato e ele não cumpriu esse contrato, já é motivo para um conflito. Só que ela pegou o contrato, se abraçou no contrato, né? E eles começaram uma briga feia. Eles chegaram no consultório de um jeito terrível, né? Foi grave, porque eles tinham um contrato e ele quebrou esse contrato. Ele quebrou essa regra, tá? De que eles não teriam, que eles teriam abertura sobre as finanças. E ele quebrou a regra, ok. Só que daí eles entraram numa sequência de comunicação agressiva e eles partiram para a briga, não pessoal, né, mas verbal, e foi um problemão, e eles trouxeram isso. Falei, bom, nós vamos, não falei isso para eles, porque, né, mas eu pensei, vou fazer uma metacomunicação. Eu pedi que eles ficassem em pé, né, e que eles trouxessem a conversa de volta. O que tu falou? Né? Para ver quando o estupim pegou fogo. E aí ele disse assim, não, vamos pagar à vista porque o dinheiro eu tenho reservado. Né? Eu falei para ela assim, será que tinha só coisa ruim
né? Vamos olhar por um outro lado, que é uma metacomunicação. Vamos voltar, vamos desmembrar a interação comunicacional que chegou no grande conflito e vamos tentar fazer de uma maneira mais assertiva, né? Eu falei, o que você poderia dizer? Como que nós poderíamos separar o lado bom e o ruim dessa questão? E aí, juntos, a gente foi construindo uma ideia que ela poderia ter dito: nossa, a gente vai poder pagar à vista. Muito bom. Mas eu quero pontuar o seguinte: eu estou feliz porque tem esse dinheiro e nós vamos pagar à vista, mas eu estou muito aborrecida com você porque você quebrou o nosso trato. Então, depois, a gente volta a conversar sobre isso, né? Se nós tínhamos combinado orçamento participativo e único, né? E você quebrou. Então, eles poderiam ter dividido isso e ter o final, não ter tido aquele conflito intenso que tiveram. E isso é metacomunicação. Você pegar cada parte da interação comunicacional que eles fizeram e a gente voltar e desmembrar. E aí eu usei uma técnica. E eu queria finalizar com uma técnica. A técnica da escultura. Eu não sei se vocês todos conhecem a técnica da escultura. Eu disse para eles, eu quero que vocês fiquem um frente ao outro e que vocês se postem como uma escultura com o sentimento que vocês tiveram nesta briga. Antes da metacomunicação, eu pedi que eles fizessem a escultura. E ela fez assim, ó, como se de vontade de dar um soco nele. Então, ela fez isso aqui. E como é uma escultura, a pessoa fica como uma estátua. Ele ficou assim. Eu falei, agora para aí, vamos analisar. Qual o teu sentimento? Aí nós entramos nos sentimentos dele em relação àquele conflito. E aí, depois que eu fiz a metacomunicação, que eu fui quebrando no reverso para chegar num fim bom, eu pedi que eles fizessem novamente uma escultura. E a última que eles fizeram foi se abraçar e se acolher, né? Então, essa técnica da escultura, vocês podem ler, tem material, tem livros, tem até cursos sobre isso. Eu assisti um workshop num congresso brasileiro de terapia de família sobre isso e é muito bacana. Claro, gente, no curso de terapia de família nós não temos condições de darmos todas essas técnicas. A gente cita, mas o aluno vai ler, se achar interessante ele vai fazer um curso, né? Então, eu acho que é por aí, né? Beleza, Claudilene? Beleza, Joel. Gente, eu acho Fico devendo os Ah, detalhes do padrão de funcionamento, do padrão de interação, né? uhum. E de um outro estudo de caso que eu separei para trabalhar, mas que não deu tempo, tá? Por isso a gente vai fazer uma aula 2. Vamos fazer aula 2, podemos começar por aí. Exatamente. Daí o povo que está aqui já sabe que a gente vai fazer aula 2. E fiquem antenados que a gente vai divulgar nos grupos, tá? A aula 2 para daqui 2 semanas, certo? Já estou adiantando para Outra vocês. coisa, Claudilene, leiam o material. Nós já inauguramos a biblioteca da Bratefac, tem bastante livros em PDF, e agora, na sequência, nós vamos inaugurar as pastas de artigos e por títulos também, tá? Artigos científicos, parágrafos de livros e coisas que a gente vai separar por conteúdo temático. Porque daí, quando você está atendendo, você quer ampliar, vai lá, abre, entra e vê. E os livros da Bratefac, todos os que são sócios, pode baixar os PDFs e ter no seu computador. E tem bastante coisa, realmente. O login e a senha, né? Lá no site da Bratefac. Ok, beleza. Gente, eu disse que a gente tinha um brinde para o final. E
eu ia explicar por que eu sou a Bratefac. Mas antes de falar essas duas coisas, eu vou propor que a gente faça um print dessa nossa aula bacana de hoje. Eu vou até tirar os óculos. Para fazer um print da tela, nós vamos fazer cara de gente feliz, então a gente faz um sorriso bem grande, tá? Para a gente poder fazer um print. E daí, assim, o que a gente vai fazer com esse print, Claudilene? Bom, a gente vai tirar um print da nossa tela e a gente vai postar no feed do nosso Instagram, tá? Cada um no seu feed. Nós estamos agora com 20 pessoas. Se cada um de nós fizer isso, a gente faz o print e posta lá no nosso Instagram, já a gente vai ter divulgação em 20 perfis diferentes. Vai ser bastante propaganda, né? Então, a gente vai tirar essa foto e postar lá, e a gente vai escrever o seguinte, ó. A aula foi 10. Obrigado, @terapeuta Joel Teixeira, para ele ficar marcado na publicação, tá? E daí, abaixo, a gente vai escrever 2 hashtags. Hashtag sou a Bratefac e hashtag sou terapeuta de sucesso. Eu vou escrever aqui para vocês, para a gente não se perder. Tudo isso vocês vão aprender no curso que... Ô, Neide, tudo bem? Estou te vendo agora aí. No curso que a Claudilene e a Neide dão, inclusive, gente, para direcionar as hashtags para quem vocês querem que receba o card de vocês de terapeuta, tá? Então, eu estou até fazendo umas mentorias com a Neide, ela está me ajudando a gente fazer, né? Pode fazer mentoria individual e pode também fazer o curso, né? Que é super válido e eu super recomendo isso daí. Muito bem, Joel. Boa propaganda. Então, aproveitando que o Joel já fez propaganda, então deixa eu fazer propaganda da live da semana que vem, certo? Semana que vem a gente tem uma live daí no Insta da Bratefac, sou eu que vou fazer, 19 horas. Vocês já estão convidados. Vou fazer divulgação durante a semana, tá? Vai sair publicação, vocês fiquem ligados e a gente vai estar divulgando. E daí, o tema da minha live, deixa eu ver aqui a minha colinha. Onde é que eu botei aqui o tema da minha live? Gente, perdi aqui o assunto da minha live. Fala do assunto, O assunto, não dizer exatamente o tema. O tema você bota lá no grupo da Bratefac. Mas eu achei aqui, ó. O título é o seguinte: Divulgação inteligente para terapeutas. Seu caminho para o sucesso, tá? Então, eu vou estar falando sobre divulgação inteligente e sobre atendimento online. Por que a gente precisa da divulgação inteligente? O que é isso? Para que isso serve? Como que a gente faz, tá? E daí vou dar umas dicas boas sobre atendimento online também. Então, esse será o tema da live na próxima quinta-feira, 19 horas, no Neide. Instagram. Ok. Neide, eu quero perguntar o seguinte: se o próximo curso, os associados da Bratefac vão ter um bom desconto. Agora estou falando como presidente. Eu exijo um bom desconto. Vamos pensar nisso, vamos pensar nisso. Aê, beleza. Gente, vamos fazer o print. Pensar, né, Cláudia? Oi? É uma ideia para a gente pensar, ela disse. Beleza. Gente, vamos fazer o print? Vamos. Deixa eu ver como é que está a tela agora aqui. Gustavo Trento, seu irmão, entrou no quadro. A minha tela ficou preta aqui. De setembro de 2017. Tem alguém com áudio no rádio, eu acho. Vamos fazer um print, então? Vamos fazer a cara de gente feliz, todo mundo X? Ok? Beleza. Printados. Agora a gente vai colocar esse nosso print no Insta e vai anotar aquilo que eu falei, tá? A aula de hoje foi 10. Obrigado. @terapeuta Joel Teixeira. Tá. O que você vai mandar onde?
O print, eu espero que cada um tenha feito. Neste, tu conseguiu fazer um print? Ah, eu não fiz. Mas tô aberta. Manda no grupo lá pra Neste, gente. Manda no Tá. grupo da Manda no Neste, grupo. conseguiu fazer Melhor print? mandar Não. no Também não grupo fiz. mesmo. Eu fiz, Isso. Eu fiz Tá. também, posso mandar no grupo ali. Ok, daí Beleza. Espero escolhe que o os mais bonito. fizeram. Tá, Ah, então os coloca espertos lá no... fizeram. Coloca lá no grupo que a gente copia e poste cada um do seu feed, beleza? Beleza. E vão escrever isso, tá, gente? A aula de hoje foi 10, obrigado, @terapeuta Joel Teixeira, para que ele fique marcado na publicação. E abaixo vocês vão colocar hashtag #SouAbratefac e hashtag #SouTerapeuta de Sucesso. Claudilene, coloca a colinha lá no grupo também. Ah, verdade, tá bom, eu coloco a colinha lá. Tá certo. bom. Eu comecei a escrever aqui, não terminei ainda. Beleza, Coloca a colinha lá. Gente, não vão embora ainda não, que eu tenho que dar um último recado. Gente, nós queremos dar um desconto de 10% para os primeiros 3 não sócios que estão aqui na aula e que se associarem agora em seguida, tá? 10% de desconto. É um bom desconto. É ou não é? Eu falo o valor aí da associação. Quanto é que é o valor aí da associação, Joel? 260 para os formados e 160 para os alunos. Para os alunos, ó. Tá? Então, os 3 primeiros que entrarem em contato conosco vão receber... Anuidade, né? Sim, a anuidade, daí quando completa um ano, renova. Isso, tá? Então, os 3 primeiros que entrarem em contato conosco vão ganhar 10% de desconto aí na anuidade. E o próximo curso que vocês vão dar um desconto para os que são sócios, né, Neide? Tá bom, nós vamos... para os que são Quem não sócios, chora tá? não mama. Nós vamos pensar. Tá bom. Para colocar um bom desconto para vocês aí. Esqueci alguma coisa? Neide está me ouvindo? Esqueci alguma coisa? Acho que está tudo ok, né? Joel, tudo certo? Tudo certo. Muito obrigado, gente, pela atenção. Quando que vai ser a live, você falou? A live vai ser na próxima quinta-feira, 19 horas, tá? O tema eu já dei, eu vou estar falando sobre divulgação inteligente e atendimento online. E vou trazer dicas muito boas para vocês. A gente vai fazer a divulgação da live durante a semana. E tá a gente você posta no grupo da Bratefac, que eu acho que todo mundo está no grupo de WhatsApp aqui, né? Eu acho que sim. Acho que sim. Beleza? Gente, muito obrigada pela participação. Espero que vocês tenham realmente gostado desse estilo assim, de bate-papo. Acho que foi bem proveitoso, porque falar de terapia familiar sempre é muito bom, né? A gente sempre gosta muito. Todos nós falamos muito, então a gente acaba passando do horário, mas valeu a pena. Fiquei muito feliz em ver vocês aqui. Joel, muito obrigada. Boa noite para nós. Vamos descansar, né?